Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso bate-papo. Eu sou a Roberta Araújo, responsável pelo perfil Justa.causa e falo muito sobre direito e artes nele, sempre envolvendo questões trabalhando com a interseccionalidade, autora recentemente do livro Machado de Assis Abolicionista. Estou aqui na Livraria Pequeno Benjamin, a convite de Sandra e Benjamin, para trocar uma ideia com a querida Andréa Taubman, que é química de formação, que eu acabei de saber, inclusive, e autora de diversos livros infantis que trabalham com uma temática que, a meu ver, são importantíssimas. Ela fala muito sobre violência sexual infantil e como que a gente pode lidar, como que o adulto pode lidar com isso, como que a criança e o adolescente podem identificar situações como essa. Então, muito obrigada, André, por ter aceitado aqui o convite. Obrigada a você, Roberta, Sandra, Benjamin, a quem nos ouve, a quem está aqui conosco hoje. E é uma alegria. Primeiro que eu sou muito fã dessa livraria, sou muito fã do teu perfil também. E eu acredito absolutamente muito nesse diálogo, nessa soma de saberes. Principalmente no que se refere à infância e aos direitos da infância. Né? Você é uma pessoa, eu sou química por formação, escritora por vocação, e você é uma pessoa que vem do direito, mas que também tem assim, a arte presente fortemente na tua vida. Sim. E eu mesmo, na minha outra vida que eu tive antes, que eu falo que eu tive uma outra vida nesta vida, né? Eu sempre fui muito leitora. Então, pessoas leitoras desde pequenininhas, elas começam a se sentir, eu acho que mais atraídas por reflexões diferentes, né? E muito do que eu escrevo tem a ver exatamente com essa questão, sabe? Como pela arte, pela literatura, que é a sexta arte, né? Uhum. Como podemos falar de certas coisas que são muito difíceis de falar, mas que precisam ser faladas. Então, a minha frase que eu repito muito precisamos falar de coisas horríveis e não precisamos falar de coisas horríveis de modos horríveis, de um jeito horrível. A gente pode falar das coisas que existem na vida, que não são todas. Né? A vida não é o mar de rosas sem espinhos que a gente gostaria. Né? A gente gostaria que fosse, mas não é. Então, como falar sobre isso de uma forma suportável? Eu acho que o papel da arte na nossa vida tem muito a ver com isso, né? Com certeza. Não é um pensamento original meu, né? Muitos autores e teóricos falam sobre isso, mas eu abraço totalmente essa ideia. E a ideia da infância vista por muitos ângulos e saberes somados. É o né? Não tem ou. Claro. E você respeitar a criança como uma pessoa em desenvolvimento. E ela precisa realmente ter temáticas à volta dela que são, por vezes, como você falou, complicadas, tristes, né? Temos livros que falam sobre luto, temos livros que falam sobre tristeza, eu tenho um angústia, livro que fala sobre luto. Né? Meu amigo partiu. A gente precisa falar sobre isso. Porque as crianças sentem as mesmas coisas que nós sentimos adultos e, por vezes, não conseguem externalizar. Então, isso é muito importante. Como é que você começou, no seu primeiro livro, a tratar de assuntos que são tão importantes? Por quê? Como é que veio assim isso para você? É interessante porque hoje de manhã eu falava sobre isso, como nasceu o meu primeiro livro. E ele nasceu justamente no momento em que eu tinha um filho, criança em alfabetização, e um filho entrando na adolescência, que era um filho esportista. Ele era federado, né? Então competia. E tanto um quanto o outro lidavam com dificuldade com a questão do errar, perder, aprender errando, que caramba, assim, durante a pandemia, todos nós, crianças, adultos, pessoas, né, já de idade mais avançada, que, como eu, por exemplo, eu nasci no mundo analógico, eu cresci no mundo analógico, né? Quando o digital entrou na minha vida, eu já era muito adulta. Uhum. Então,
E aí, de repente, você tem que aprender tudo. E você vai ter medo de errar? Vai, né? Porque a gente vive numa sociedade que te empurra a essa questão do, né, do perfeccionismo, dos dedos apontados. Se você errou, se você isso, se você aquilo, se você falou uma palavra e trocou as letras, né? Isso é muito do universo né, que a gente vê, esse mundo adultocêntrico que a gente vive, né, que é uma das coisas que também norteiam a escrita desse livro. Para vocês saberem, o meu primeiro livro se chama Menino que Tinha Medo de Errar. Eu escrevi em 2008 e ele ganhou uma casa editorial, uma casa que já não existe mais, numa edição que já não existe mais, e temos pessoas chegando. E o Menino que Tinha Medo de Errar, ele justamente eu escrevi para meus filhos, mas eu escrevi para mim também. Na dedicatória está escrito isso. Para meus filhos, Gabriel e Thiago, e para a criança com muito medo de errar, que eu fui até bem pouco tempo atrás. Gente, só um detalhe, o bem pouco tempo atrás é um segundo atrás, é na hora que a gente senta aqui para falar ao vivo e diz assim, ai meu Deus, será que eu vou coçar a cabeça, será que eu vou puxar a orelha? Porque a gente se sente, né, com aqueles dedinhos. Sim. E eu acredito que também a questão da rede social exacerbou muito isso. A aula online, a gente ainda não entendeu, ainda não tem distanciamento suficiente para analisar o que aconteceu nos 2 anos de aula online. Mas algumas pistas que eu vejo por que as crianças não queriam abrir as câmeras. Por exemplo. Por quê? Fica a pulguinha atrás da orelha, porque eu não venho aqui com respostas, a gente tem que vir aqui com mais perguntas, né? Claro. E qual foi a sensação do Gabriel e Thiago quando leram uma história que era para eles? Ai, gente, eles amam, né? Eles sabem que as histórias sempre tem eles no meio, né? Na verdade, assim, quem é a Andréia que escreve? Ontem eu falei isso num CIEP para crianças de 1º, 2º e 3º ano. Me perguntaram quem é a criança, quem é a Andréia que escreve? A Andréia escreve como mãe desses, hoje, jovens adultos, mas que foram crianças muito leitoras, né? A gente tinha uma dinâmica de leitura em casa compartilhada. Gente, é tão rico isso. Fala a mãe de 2 jovens adultos. Coloquem isso na cesta básica. A leitura compartilhada é um momento mágico. Não é uma roupa que vai ficar pequena, não é um brinquedo que vai se quebrar, um sapato que vai ficar apertado, mas um momento precioso de criação de vínculo, né? E hoje nós estamos tão perto e tão distantes, né? Eu não consigo abraçar você que está do outro lado, mas eu consigo abraçar a Roberta e agradecer a gente estar aqui falando sobre isso. E é assim, felicidade poder falar sobre isso, né? Então, é um meio que você tem de falar sobre aquilo que é difícil para a Andréia criança. Não, Andréia, mas foi fácil escrever esse livro. Gente, foi horrivelmente difícil. Fala nisso até, como é que foi o processo de escrita desse livro? Porque é um livro que trata de uma temática muito complexa, né? E que para algumas pessoas ainda é um tabu, como não deveria ser, né? É importantíssimo a gente ter para crianças e adolescentes educação sexual, né? Então, como é que foi para você o processo de escrita dele? Então, esse é o detalhe, né? Como meus filhos recebem a minha escrita. Porque, sim, eles estão intrínsecos, né, na minha escrita. Eu, mãe, querendo falar sobre determinadas coisas com eles, e eu, Andréia criança, eu, Andréia adulta, querendo responder para Andréia criança uma série de angústias, inquietações que eu não tinha recursos para colocar de uma forma organizada, que a literatura faz isso também, né? Te organiza emocionalmente. Sim. Quando você vê o menino da história sentindo coisas que são tão parecidas com o que você sente. Então, nunca me faltaram histórias, isso certamente contribuiu muito para eu ser a pessoa escritora que eu sou hoje e a mãe desses filhos que líamos todos juntos
e que lemos até hoje juntas. É uma coisa super gostosa, né? E falamos sobre livros. O Não Me Toca Seu Boboca, especificamente, ele nasce de duas demandas muito urgentes. Em 2010 eu comecei a escrever esse livro. Ele só foi publicado no final de 2017. Ele demandou muitos esforços, né? E eu sempre sou muito grata a Thaís Linhares, que ilustrou, e a editora Letria, que publicou e teve coragem para publicar esse livro, né? Em 2017, a gente não está falando de 2022, gente. Em 2017 foi o ano do movimento Me Too. Uhum. Então pensa que a Letria comprou essa história e essa ideia antes do Me Too. Por isso que eu destaco, para você publicar, é um ato de coragem. Escrever é um ato de coragem, mas publicar, né? Porque quem se responsabiliza, né? Aqui dentro tem para quem nunca reparou, tem algo chamado ficha catalográfica. E quem se responsabiliza é uma editora responsável. Por isso, gente, cuidado na hora de fazer compartilhamento de PDF. Isso aí é muito delicado, tá, gente? A gente está compartilhando algo que não é nosso quando a gente faz isso, né? Compartilha PDF. Foi só uma digressão, uns parênteses aqui. Mas esse livro nasce da minha angústia de ter que falar sobre isso com meus filhos. Eu me atrapalhei toda, não vou mentir, né? Inclusive eu acho que faz parte da cartografia desse livro, eu assumir publicamente, caramba, como foi horrível ter que falar sobre isso com meus filhos. Eu era uma mãe que andava muito sozinha com 2 meninos. Hoje eu estava me lembrando disso, olha só. Como é que eu entrava num shopping e ficava na porta do banheiro, igual um cão de guarda. Você tá aí? Você quer? Aquela coisa assim, uma angústia, gente, porque com 8 anos a criança não quer mais entrar no banheiro com a mãe, quer ir no banheiro, né? Enfim, no banheiro. Hoje tem banheiro familiar, gente, mas não tinha. E a importância que temos agora, né, disso, né? Muito! Então, sabe, são questões que parecem hoje muito óbvias, mas que não são. Foi todo um construir até chegar aqui. E este livro também veio de uma experiência pessoal que eu recomendo para todo mundo. Se você nunca fez isso, dê-se o direito de, pelo menos por um tempo, por breve que seja, ser voluntário em o que antes se chamava abrigo e hoje se chama instituição de acolhimento. Quem é da criminal sabe muito bem do que a gente fala, né? São crianças em situação de violência, em situação de máxima vulnerabilidade, precisam ser institucionalizadas porque não há como manter aquela criança no convívio familiar. Às vezes não tem família extensa que possa fazer esse papel de acolher essa criança. E eu convivi com crianças que tinham passado por violências diversas, mas nada se comparava ao olhar da criança que tinha passado pela violência sexual. Foi esse olhar, gente. Assim, um olhar opaco. Né? Quem tem criança pequena sabe do olhar de curiosidade, olhar aventureiro que a criança pequena quer saber tudo, né? E o olho brilha, né? As crianças violadas sexualmente não brilham. E foi isso que me disse assim, André, o que você pode fazer? Porque depois que acontece, gente, normalmente, por exemplo, a Joana Maranhão, que gosta muito desse livro, né? A gente já andou muito, agora ela está morando na Europa, mas a Joana, que passou por essa situação quando tinha 9 anos, né? Foi, né? Isso é público, não estou cometendo nenhum deslize aqui. A Joana, ela fala, normalmente ela diz assim, a gente não supera, a gente vive através. Né? Claro que quanto mais cedo essa criança é acolhida, e se ela tiver uma escuta, né, se os adultos em volta tiverem uma escuta atenta, que não diga a ela, você está inventando, você tem certeza? Né? Mas se ela for acreditada, o trauma ele é menos impactante. Né? O Ferenczi,
né, lá da psicanálise, fala muito sobre isso. O trauma que segundo ele, o trauma de não ser acreditado, ele chega a superar o trauma da própria violência sofrida. Então, gente, aquele olhar foi o que me moveu, o não saber como falar, aqueles olhares opacos e eu querendo fazer alguma coisa para chegar antes. Então, já que a gente está falando sobre isso, né, por que eu escrevi esse livro? Por que eu trabalho por ele todos os dias? Eu tenho outros 18 livros publicados, estão chegando mais livros. É porque isso aqui, gente, a gente falar sobre isso, trabalhar na prevenção, é o que pode fazer a diferença. Não que o pós não faça diferença também, o acolhimento. Inclusive, dentro desse livro tem acolhimento a quem já passou. Mas se a gente trabalhar na prevenção, a gente não vai precisar consertar um depois, né? Ou pelo menos, sei lá, um dia isso vai acontecer. Mas a gente precisa dar, toda a caminhada começa no primeiro passo. Né? A gente está aqui conversando sobre isso, já faz uma diferença enorme. Talvez uma pessoa que esteja agora nos ouvindo comece a reparar em alguma atitude de alguma criança próxima, dizer, ué, por que mudou tanto? Por que essa criança pequena está com uma atitude tão sexualizada? Isso não é repertório de uma criança pequena. Por quê? Por que está fazendo esse tipo de movimento? Enfim, né? São coisas que eu prefiro, gente, falar assim, olho no olho. Mas assim, vamos começar a prestar atenção. Em vez de dizer, fulaninho é uma criança que... Deus me livre. Não, gente, fulaninho que tem 4 anos não pode ser uma criança que Deus me livre. Ou ela foi exposta, ela viu, ela presenciou, ela está sendo, enfim, estimulada de alguma forma a um conteúdo adulto que ela não deveria ter acesso. É isso, gente. Criança não namora nem de brincadeira. Eu fiz, inclusive, um post sobre isso há um tempo atrás, pegando até, inclusive, um trechinho do documentário muito bem feito que fizeram da história do Sandy Júnior, né? E de como aquela menina, naquela época que era Sandy, né? A todo momento, quando ia a entrevistas, a primeira pergunta que faziam era, e os namorados? E ela, você via nitidamente numa situação, obviamente, desconfortável. Uma criança de 12 anos, uma criança de 11. E aí o que eu fico mais chocada é que muitas pessoas pensam, mas, já tinha 12 anos, comentários assim no vídeo, né, que eu coloquei. Então eu fico, poxa vida, a gente precisa proteger essa criança, né? A gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente belíssimo nas palavras, né? É maravilhoso. A gente saiu de um Código de Menores, não é? Que colocava 227. Né, essas crianças numa situação, né, de menor infrator, para proteger e tutelá-las. Só que a gente vê uma sociedade que ainda não compreende essa total hipersexualização dos corpos, principalmente dos corpos femininos, né? E isso é uma coisa que me causa assim, muito espanto ainda. E o pior disso é onde esse debate está. Em que lugar se situa, sabe, topicamente? Onde esse debate está? Então, gente, eu acho que sim, você tocou num ponto muito importante, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante a gente ter algumas noções que eu fui aprendendo ao longo da pesquisa, tá, gente? A química, né, que se tornou escritora, teve que estudar muita psicologia. Eu falei com muita gente para esse livro ficar pronto, né? Teve muitas contribuições da psicologia, pessoal da psicologia do tribunal, psicologia clínica, da educação, da pediatria. Foi muita gente, da assistência social. Gente, porque precisa. E das pessoas, obviamente, do direito, que foram fundamentais. Porque eu era uma pessoa que, como a maioria de nós, não tem familiaridade com as leis. Né? Que é um problema que eu vejo que é seríssimo. Nós temos uma Constituição linda, com tantos pensamentos importantes, e a gente não tem familiaridade, né?
e as leis no nosso país vão avançando, né? O Código Penal 1940, ele foi sendo atualizado 2009, 2018, acho que tem uma pequena em 2016. A gente tem alterações, né? A parte geral é de 40, a especial é de 84, mas a gente está em constante movimento. O nosso Código Civil até pouco tempo era de 1916. E A gente ainda tinha a em mulher 2002, ali, né? a gente ainda tinha a mulher ali como realmente uma submissa do homem, né? Então, o de 2002 já chegou velho. Né? Já chegou meio então, atrasadinho. É realmente um problema. Eu sempre falo que a gente tinha que ter, pelo menos na escola, aulas de noções de direito constitucional, noções de direito penal, né? Para a gente conseguir compreender qual é o nosso papel enquanto cidadãos e cidadãs do Brasil, né? Mas a gente não tem ainda, né? E desde pequeno, sabe? Porque o Estatuto da Criança, né? É um percurso tão belo, gente, quando a gente vê a história de como nasceram os artigos 227, 228 da Constituição. Gente, eu choro quando eu vejo, né, aquelas pessoas, o Benedito falando, a turma que foram adultos olhando para aquelas crianças em situação de rua, né, que naquela época tinha um conceito totalmente diferente. Eram menores infratores, né? Vamos pensar, eram menores infratores. Então, gente, o ECA já tem mais de 30 anos e nós ainda falamos, mas ela já tinha 12 anos. Não, ela ainda tem 12 anos. Gente, eu dou sempre um exemplo que é muito fácil de fazer assim, é um choque de realidade. Quem tem filho no 3º ano do ensino médio, olha lá, é praticamente um adulto, né, em termos legais. Sim. Porque ou tem 17, perto de 18, 18 ou 18, né, ou até 18. Para ele sair num passeio para a Bienal do Livro com a escola, o que precisa de uma autorização? Ora, vejam! Uma autorização, gente! Então, como alguém pode dizer que uma pessoa que não tem nem condições de sair para um passeio com a escola e ser responsável por si mesmo, já tem 12 anos, já sabe o que está fazendo? Como assim? Ou uma coisa ou a outra, né? O legislador não é alguém que está olhando para o teto e surgiu uma ideia. O legislador é alguém que passa muito tempo pensando o que vai escrever ali, né? Tanto ela ainda está em formação que só a partir dos 18 que ela pode ser responsável penalmente por qualquer ato que ela pratique, né? Antes disso, não. Então, é uma coisa meio que... Vamos falar um pouquinho do livro, do Não Me Toca Seu Boboca? Porque ele toca muito na questão da violência sexual infantil, do abuso, né? Que a gente fala muito e lê muito, né? Abuso infantil. Então, vamos usar aí as terminologias que vocês já devem também conhecer, né? Primeiro, por que você preferiu fazer uma história com personagens, com bichinhos, né? Bem lúdica, e não, por exemplo, com meninos e meninas, não é? Crianças. Por que foi essa a sua escolha? Então, essa foi uma das escolhas técnicas, né, em que a arte precisa dar a mão para a ciência, né? Porque, gente, não é uma história de fantasia, é uma história que eu tinha que contar de algum jeito que ela pudesse realmente trazer um saber, né, um entendimento num lugar muito difícil. Nem o abusador, nem a abusadora, porque sim, tem mulheres também, nem a criança que passa pela violência tem rosto. Pode ser qualquer criança, pode ser qualquer pessoa. Ninguém, gente, tem um cartazinho, um carimbinho de eu sou abusador de crianças, eu sou abusadora de crianças, né? Esse é o ponto mais difícil, porque por anos a gente acreditou, e isso foi assim circulado, né? Um discurso que circula. Cuidado com o homem do saco que fica no beco escuro, vai pegar a criança desavisada. Não, porque a maioria desses crimes são praticados por pessoas muito próximas da criança, que convivem com a criança e que são acima de qualquer suspeita. Né? Então, como que a gente enfrenta esse inimigo invisível que não dá pistas? A gente precisa fortalecer
a criança. Mas que criança é essa? Como é fisicamente essa criança? E esse abusador? Como ele é essa abusadora? Você não tem. Então o risco que se corre quando você fala com uma criança de 4, 5 anos, que é muito imagética e é muito, ainda opera muito no concreto, né? Sim. Você pode induzir ela a pensar. E aquele ali, olha só, uma coisa absurda que eu vou falar, né? Mas que para nós adultos, no nosso psiquismo de adulto, pode parecer absurdo. E por favor, gente, muito cuidado no que eu vou dizer. Mas a criança pequena, o vilão da nossa história, né? É esse aqui, é o tio Pipoca. Imagina se tio Pipoca fosse desenhado de outra forma. E ele reconhece uma pessoa parecida com o tal tio Pipoca, alguém que lhe oferece, por exemplo, pipoca. Sim. O que ela é capaz de dizer? E olha o tio Pipoca, por que não? Sim. Então isso foi um cuidado que a gente tomou a partir dessa contribuição técnica das psicólogas do Tribunal de Justiça. Gente, porque é muito delicado, tá? Não, isso é muito interessante, porque se a gente levar também, por exemplo, para os adultos mesmo, questão de reconhecimento pessoal, reconhecimento fotográfico, né? A gente tem altos índices de erros por conta disso, de fotos, reconhecimentos por fotografias, obviamente na maioria dos reconhecimentos com pessoas negras, né? Vistos como se fosse um bloco só, né? Enfim, isso é muito interessante que você fala. Porque se adultos têm essa confusão alimentar nessa hora, as crianças também podem ter, né? Que são porque muito elas mais misturam concretas. às vezes, não é? O imaginário com... Não tem noção às vezes de ontem, hoje, amanhã. Não tem. Né? Não Meu tem. filho fala toda hora, mamãe, amanhã eu vou... Amanhã é dia das crianças, amanhã... Não, todo dia, né? Falta ainda. Então eles ainda não têm. Né? Inclusive, eu não sei se tem aqui, mas eu escrevi um livro com Marcelo Pellegrino chamado Tem Cabimento, que é da Editora do Brasil, e fala sobre isso, das medidas inexatas, porque você precisa puxar para o concreto algo que a criança ainda não saiu daquela fase em que ela vê e ela é isto, né? Ela precisa de algo concreto para ela conseguir, né? Enfim, se apropriar, né, daquele conhecimento. Então, eu acho que eu respondi tua pergunta, né, sobre por quê. Né? Então, não temos rostos aqui. Ninguém se parece, nenhuma pessoa se parece, né, fisicamente com os personagens. E isso é muito importante para essa narrativa. Né? Que a narrativa eu visual achei muito interessante importantíssima. também que você falou, né, sobre o abusador que não tem rosto, enfim, que pode estar muito perto, na maioria das vezes está, infelizmente. A gente tem dados de mais de 80%, né, são de pessoas próximas, por vezes até pais, né, das crianças. Isso vínculo a gente está falando, a gente está falando coisas que são documentadas, né? Imagina os registros que a gente não tem também, né? Essas são as cifras de casos que chegaram a registro, que tivemos um procedimento, um processo, né? Então, a estimativa é de que nós só recebemos 10% do universo de 100%, só chegam 10% à justiça. É muito pouco, gente. É muito pouco. Por isso que eu comecei essa fala dizendo que a gente precisa abrir, treinar o olhar. Gente, não é no sentido persecutório. Não é isso. Mas a criança sozinha, ela não consegue sair dessa situação, né? Por isso evitar, chegar um passo antes, né? Que a criança consiga dizer o que está acontecendo. Gente, é porque eu não posso, por uma questão ética, eu não posso ficar falando das coisas que chegam, né? Do que me chega, enfim. Mas, assim, são muitas as crianças que conseguiram entender o que acontecia depois de ter lido o livro, depois de ter tido acesso ao livro. Porque a gente tem duas coisas aí, né? A gente tem a questão da criança que é desacreditada. Para com isso. Não foi desse jeito, não foi bem assim. E da criança que por vezes é culpabilizada, né? Também porque você estava assim, né? Isso já chegou diversos casos assim, né? Também no judiciário, né?
principalmente de mãe, né, que tem um novo companheiro e aí tem a criança. Então isso também é muito importante a gente falar, né? E tem O isso no papel da livro. mãe, o papel da mãe ali em acolher aquela criança e dar a voz a ela, né? Sim. Porque a criança está numa posição, obviamente, de total insegurança, que está pedindo ali ajuda. Esse foi mais um dos cuidados que a gente tomou, né? Quando a gente tem uma parte que é informativa para a criança neste livro. Uhum. Quebramos a cabeça, como é que a gente vai escrever isso, como é que a gente vai mostrar isso. Então a solução foi parte na mensagem, pela imagem mesmo, né? Sim. A linguagem imagética aqui, né? Na ilustração. E a outra parte foi mesmo né? Quando Hitoka toma né, o protagonismo, ela é protagonista o tempo todo, mas aqui ela se coloca como aquela criança que tem um conhecimento diferenciado. E aí às vezes assim, ai, mas isso aí não é assim como se fosse um adulto falando? E aí, por que eu escrevi deste jeito? Porque eu me lembro, quando meus filhos eram pequenos, que, por exemplo, no parquinho, não tem sempre aquela criança que tem mais inteligência sinestésica, aquela criança que sabe onde coloca o pé, onde coloca a mão para subir no brinquedo. Por que isso não é questionado como, mas isso é fala de adulto? Não, é uma criança instruindo outra criança. Isso é muito comum. Concorda? Sim, totalmente. Né? É algo assim que a gente nem repara. Ela fala assim, ai, que bonitinho, fulaninho está ajudando. Na verdade, está instruindo, está dizendo, bota o pé ali, coloca a mão ali que é mais fácil. Gente, as crianças fazem isso o tempo todo. Então, quem é Hitoka? Hitoka é uma criança que diz, gente que age como tio Pipoca, às vezes está bem perto de mim e de você. Por isso, nessa hora difícil, a gente precisa saber se defender. Se tiver alguém por perto de quem você desconfia, né? Então, esse desconfia, cada palavra aqui, cada vírgula, cada ponto tem uma intenção, né? Que não está agindo certo, que é a forma das crianças falarem. Você não está fazendo certo, né? Que finge ser teu amigo para fazer maldades contigo. Isso é... Gente, eu escrevi esse texto, depois uma psicóloga disse assim, nossa, é desse jeitinho mesmo que eles falam. Então aquilo deve ter ficado na minha cabeça desde lá de alguma fala, de alguma criança, fazer maldade, né? A gente que é adulto, a gente não fala isso, né? Então, que fica querendo te tocar ou pedindo para te fotografar e ver teu corpinho ou mostrando dele para você ou tocar. Fica te ameaçando e dizendo que coisas ruins vão acontecer se por acaso você contar. E que ninguém vai acreditar no que você falar. Exatamente isso. Que ninguém vai acreditar no que você falar. Né? Que criança não tem querer, criança só fala bobagem, criança mente. Inventa muito. E criança inventa, né? E aqui ela fala assim, que muda a verdadeira história se fazendo de inocente. Tentando te convencer de que quem procurou foi você, eu só quis te acompanhar. E antes ela fala, né? Quando ela se dá conta do que o tio Boboca fez, né? Diz assim, fiquei envergonhada. Tive medo de que achassem que era eu a culpada por ter entrado nessa tremenda enrascada. Então, a partir dessa fala, eu recebi, assim, casos de adolescentes e adultos que conseguiram falar pela primeira vez, gente muito adulta, tá? Até idosas, pessoas idosas. Às vezes me param na rua, gente. E eu fico assim, é uma coisa que chega a dar um susto. Eu passei uma vida inteira achando que eu tinha feito alguma coisa para aquilo acontecer comigo. Gente, pensa na dor de uma pessoa que não consegue sair sozinha para um passeio com a escola, na idade em que isso aconteceu, passa uma vida inteira achando que a culpa foi dela. Como assim? Vamos parar para pensar no que a gente está fazendo, né? Qual é o lugar de... Né? Cadê a voz das nossas crianças? Onde que a gente dá espaço para elas falarem? E aí na hora que é a culpa da criança, elas não podem perguntar?
Cala a boca, menino, isso não é assunto de criança. É. E depois a culpa é delas, porque elas, né, foram ludibriadas, como o tal do tio Boboca aqui, né? Ele parecia todo bonzinho. Né? E é sensacional a mudança que você faz também da personagem, né? Porque aí ele é muito fofinho. Só Não que depois é? ele muda completamente. Olha, e aí, As ilustrações da Thaís, né? ela foi incrível. E ela veio também nessas conversas, né? Ela também, a gente trocava ideias, enfim. Depois é isso, né, gente? E aí eu pergunto para as crianças na contação de história, ué, nossa, mas a Ritoca, como é que ela está se sentindo aqui? Né? E aí é o papel da arte, né, gente? Esse é o papel da arte. Né? Como no livro dos abraços, né, que eu amo, né, o Galeano fala A Função da Arte, né, número 1, né, que é o pai que a criança pede para o pai, me ajuda a ver, né, o mar, me ajuda a olhar. Né? É isso, eu acho que a gente tem que dar a mão para as nossas crianças, mas para ajudar a olhar o mar, porque o mundo é grande, gente. E a criança chega como um estrangeiro, né? Que não sabe falar aquele idioma. Eu falo disso num texto, num livro chamado Cuidado e Solidariedade, que é um livro que foi publicado, enfim, dentro do mundo do jurídico, né? Escrito por muitos advogados, gente né, da área da advocacia, enfim. E é isso, né? A criança chegando, a gente não pode deixar ela ficar olhando sem saber, né? É essa mão que a gente tem que dar para a criança, não é cala a boca, não pode falar, né? Porque aí a gente deixa a criança numa situação de extrema vulnerabilidade. Ela já é vulnerável por muitas coisas. Porque daí ela fica com medo de ir até você para falar depois novamente. Então, é exatamente isso, porque de um modo geral o que a gente aprende na literatura é que essas pessoas, elas, o que eu quis trazer nesse livro, né? Não foi o final da história, foi o começo da história, sabe? A dinâmica interacional. Porque normalmente não é algo que acontece assim, e de repente deu uma louca e pegou e catou a criança na violência. Não, existe todo um processo, né, que é a fase do aliciamento, que né, tecnicamente se costuma dizer a fase do aliciamento. Então aquele adulto que deixa tudo, ele é tão legal, olha como ele é fofo, gente, né? Aqui o ioiô, né? O querido, né? Aquele querido amigo da família, sempre disponível, não sei o quê. Né? E de repente quem é? Né? Então quando chega a um nível em que ele já pode operar, que ele conquistou a confiança da criança, que ele já imagina que aquela criança vai ter um pacto de silêncio com aquela criança, aí ele começa a escalar, né? A violência entra em escalada e até que a criança já se sente tão comprometida que ela não consegue mais falar sobre aquilo, né? E aí vem essa questão da culpa. Que você colocou. Gente, é muito complexo. Não existe solução simples para problema complexo. Ai, quem dera, né? Mas a gente precisa falar. Por isso a gente precisa falar, porque essas coisas todas, gente, eu não tenho a menor vergonha de dizer. Eu desconhecia completamente quando eu comecei a escrever esse livro. Não sabia de nada disso. Fui aprendendo com a escrita, com a pesquisa. E continuamos pesquisando, né? Porque a todo momento tem novos estudos, sabemos mais coisas. Praticando também escutativa, né? Ouvindo, infelizmente, crianças e adolescentes que já vivenciaram esse tipo de questão, porque aí você consegue ajudar as próximas também, né? Para que isso não continue acontecendo, né? Tentar quebrar de alguma forma esse ciclo de violência, né? Porque a gente só agora, mal comparando também, se a gente só agora, em 2006, teve uma lei da Lei Maria da Penha, né, que tutela ali, que protege a mulher,
E que as pessoas também não compreendem que também, como você falou, tem um ciclo ali de violência contra a mulher, tem toda aquela fase de lua de mel, né? Depois de culpa, tem também com a situação de violência infantil, né? De violência sexual infantil. Então a gente precisa ficar atento a esses detalhes, né? A criança não está agindo como ela agia normalmente, ela está retraída, ela está na dela. A gente tem alguns sinais que a gente pode ver e identificar, né? Tem muitos sinais e um deles, inclusive, é porque assim, nenhum sinal separado, tá? E é o que eu sempre falo, gente, a gente presta atenção, mas leva para o especialista. Claro. Tá? Nenhum de nós, assim, aquela coisa, fez um desenho, não, peraí. Tem que saber como interpretar o tal do desenho. Eu não saberia interpretar. Isso é para só te ligar o alerta. Exatamente. Né? Dispara a sirene. Isso. Peraí, a criança já não fazia mais xixi na cama, voltou a fazer xixi na cama. A criança era super alegre, ficou super retraída. Ou o contrário. A criança não estava nem aí para aula, agora só quer ficar na escola. Ou vice-versa, né? A criança não quer mais ir, né? Por exemplo, um dos trabalhos que nós fizemos, desculpe, querida Roberta, foi esse aqui, uma edição especial da Onda Autismo. Ai, Andréia, mas como é que a gente faz com uma criança não verbal? Ela também dá sinais, gente. Ela dá sinais. O bebê, por exemplo, tenta se proteger na hora da troca da fralda. Por isso, né, essa coisa, né, assim, eu fazia esse tipo de coisa. Ai, gente, o que você está fazendo? Né? E hoje a gente está falando sobre isso. Já sou mãe, né? Gente, volto a dizer, meus filhos já são jovens adultos, né? Pede licença quando vai trocar a fralda. Pede licença para tocar naquele corpo quando vai dar banho, quando vai pentear o cabelo. Não naturaliza que uma pessoa está tocando em você de uma forma... mas eu sou a mãe. O corpo é da outra pessoa. A outra pessoa é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, que pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Essa condição peculiar, né, é tão legal, gente. E as nossas crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. Vamos tirar isso da letra para colocar, né, no nosso dia a dia. Eu falava isso pro Max quando ele era bebê. Ele tem 4 anos agora, né? Na hora da troca de fralda, falando, né? Mamãe tá trocando, olha, você tá... Eu falei, não tá entendendo, não tem importância. Tá entendendo. Eles estão ouvindo ali, gente. Como é que não tá entendendo? E tá, né? Ele tá absorvendo ali que você tá fazendo com todo cuidado para limpá-lo, para ele não ficar sujo, e é isso, né? E naquele momento ali, né? Eu acho que é muito importante essa questão realmente também do toque, né? Não é porque você é mãe e pai que você já chega ali, já vai limpando, já vai tomar banho, já limpa de qualquer jeito. Não é assim. Não, porque aí você naturaliza exatamente essa questão, né, de que o adulto é sempre o referencial de uma suposta proteção que, na verdade, os 10% que nós conhecemos acerca dessa violência que chegam, né, ao conhecimento das autoridades, não nos mostra que é um adulto de fora. E adolescentes também, gente. Infelizmente, cresceu assustadoramente o número de adolescentes praticando essa violência contra crianças menores. Então, assim, eu acho que todas as sirenes estão tocando agora. E a gente precisa escolher, porque é uma questão, sim, de escolha. Não falar facilita a vida de quem? Gente, eu sei que é desagradável, é um assunto repugnante, mas que infelizmente precisa ser tratado, né? A gente precisa falar. A pergunta é essa, Roberta. Quando você não fala, né? É o famoso, muitas aspas, tá dando mole pra quem? É você colocar debaixo do tapete um assunto que é tão importante que precisa ser falado. Não, e que ele só vai ter algum avanço se a gente colocar luz, né? Tirar da sombra e do silêncio, porque senão é aquele crime, né? Você sabe melhor do que eu isso. É um crime que normalmente não tem testemunha de uma pessoa
que não tem como entender que aquilo é uma violência, porque até os 7 anos a criança não tem noção do que é exatamente um carinho e um toque abusivo. Então, como você que por vai... vezes também não deixa vestígios, não é? E que não deixa porque vestígios. Não necessariamente você vai ter uma penetração, algo assim. Não. Então, você às vezes não tem como comprovar a criança, né? Então, tanto que a legislação mudou também muito em função disso, porque lá em 1940 falava sobre conjunção carnal, né? Então excluía todos os meninos, né? Porque conjunção carnal era só um homem com um órgão masculino penetrando uma mulher, ou uma criança, uma menina, né? Com seu órgão feminino. Pronto, né? Então, os outros casos eram atentado violento ao pudor. Como é que a gente sai do lugar quando a gente já parte de um pressuposto que não corresponde nem de perto à realidade, né? Quando você pergunta, e os meninos também são abusados? Gente, a questão dos meninos é gravíssima, porque o menino, quando é abusado, primeiro, muitas vezes ele é abusado por mulheres, ele não identifica que aquilo é um abuso. Vai me dizer, gente, um menino de 11 anos, uma mulher adulta, é o quê? Gente, criança é até o último dia de completar 12 anos pelo ECA. Sim. Adolescente é até o último dia de completar 18 pelo ECA. Mas pelo Código Penal explica melhor, Roberta. No Código Penal, até os 18 anos, a criança e o adolescente são, como a gente fala, inimputáveis, né? Não podem ser responsabilizados pelos atos. Você, obviamente, se praticarem algum ato infracional análogo ao crime, aí você tem uma medida socioeducativa. Por que socioeducativa? Porque ele ainda está em formação, ele precisa ser educado. E a pessoa até o último dia dos 13 anos, ela é vulnerável. É igual uma pessoa que está acamada, uma pessoa... Infelizmente, né, vamos dizer, uma pessoa anestesiada, uma pessoa alcoolizada. Tem inúmeros casos de violência, com mulheres, inclusive, em coma. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que a gente precisa lidar com esse tipo de questão. E por isso que é importante um livro como esse. Agora, o que eu queria saber também do livro, porque ele é importantíssimo, principalmente agora que a gente está tendo muito a questão do debate da necessidade de ter educação sexual, né, infantil nas escolas. Agora, quando ele foi lançado, você sentiu críticas ou sentiu mais acolhimentos? E se isso mudou para agora, né? De 2017 para cá, você sentiu que melhorou? Gente, eu vou, assim, é algo que me traz muita felicidade. O livro, ele foi recebido como um alívio. Ele não foi recebido como uma obra... Claro que, né, eu não... Gente, eu sempre falo que volto a dizer, é um assunto repugnante, sim, né? Mas ele foi recebido com alívio. E quantas pessoas dos mais diversos lugares, assim, da educação, famílias muito religiosas, inclusive, né? E outras famílias totalmente diversas, né? Chegam e me mandam mensagens. Eu choro muito, tá, gente? Muito chorona, porque é um sentimento de gratidão que eu tenho quando chega uma mensagem dessas. Andréia, obrigada. Assim, teu livro com Thaís me tirou de uma situação que eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem como começar essa conversa, né? As mães, principalmente, gente, as famílias que têm criança com deficiência, crianças autistas, então, como é difícil, né? São crianças dependendo né, que agora tem suporte 1, 2 e 3, né? O que antes se chamava leve, moderado e severo. Às vezes a criança é completamente não verbal, né? Então tem um depoimento nesse livro aqui, a edição especial da Onda, de uma mãe que começou desde que a menina dela tinha 1 ano e meio, começou a usar o livro. Gente, isso é demais. E tem o depoimento dela aqui, da Paulinha. Muito, muito incrível. O município de Belo Horizonte, por exemplo,
né? Aqui, olha o orgulho, que gente, legal, a felicidade. As crianças de Belo Horizonte estão recebendo, né? Os professores receberam as equipes e começam a falar, olha, eu só posso dizer que chegar a esse leque, alcançar esse leque, é nesse lugar que a gente precisa debater a violência sexual contra a criança e adolescente, gente. Não é dizer assim, mas vai ensinar a criança, não vai ensinar a criança a fazer nada, porque conteúdo adulto não tem que ter contato, a criança não tem que ter contato com conteúdo adulto, ponto. Não é isso. Ela precisa saber que ela deve estar num lugar de consentimento, e não é só em relação ao adulto, não é só em relação ao adolescente, não, que vai culminar, né, na materialização, vamos dizer, né, no corpo. Mas é dizer, não, eu não quero sentar no colo daquela pessoa. Não quero dar beijo, dá um beijinho. Mas o tio, larga de fazer feio. Gente, por favor, vamos reconsiderar essas nossas falas. Tudo bem, quantas vezes eu ouço assim, André, mas sempre foi assim. Eu fui criado assim. Eu não morri por causa disso. Gente, eu fui criada com uma televisão em preto e branco. Eu sou uma pessoa muito velha. Então, a televisão, a gente dava um tapinha na televisão, no tempo da minha mãe era válvula, e aí, né? Vamos lá, a gente levantava, ia trocar de canal numa rodinha lá, que às vezes emperrava, aí você dava um tapão. Gente, então o quê? Não vou ter uma TV, Smart TV por causa disso? Não, mas eu não morri porque eu não tive uma televisão. Gente, é a mesma coisa. Vamos começar a pensar que a gente não tinha... A gente foi criado num mundo muito diferente, com problemas muito diferentes. Hoje nós temos uma praça pública chamada internet. Não adianta a gente querer relativizar isso, é um impacto imenso na nossa vida. Então dizer para a criança, olha, se não é numa vídeo, você não sabe realmente com quem você está falando. Você só vai saber com quem você está falando, porque se for um vídeo gravado, ele pode ser manipulado. Se for alguém que só fala com você no videogame, ele pode ser uma pessoa e dizer que é outra. Olha só, aqui a gente fez a previsão disso. Isso acontece mesmo. Acontece, gente. Não adianta a gente fingir que não acontece. Não. Aqui, ó. Aqui nós temos algo que se chama... tem um nome, que é quando um adulto começa a aliciar uma criança pela internet. Tem um nome técnico em inglês que agora me fugiu, porque faz algum tempo que eu não falo sobre isso, assim, né? Tem aqui, a criança pensa que está falando com outra criança, está falando com um adulto. E quantas crianças e adolescentes não vão encontrar a pessoa no lugar combinado, né? Esse já é o segundo estágio, mas, gente, adianta falar sobre esse momento? Eu quis falar sobre tudo que vem antes, sobre a dinâmica interacional. E depois que chegou lá, não adianta dizer, ué, mas como é que a gente chegou até aqui? Sim. Como chegamos até aqui? Gente, chegamos até aqui porque não fizemos nada antes. Ou deixamos de olhar para o que era importante, ou deixamos de falar aquilo que poderia ter feito a diferença. E aí a gente chega naquele olhar opaco. E eu desejo, sinceramente, que momentos como este, maravilhoso que a gente está compartilhando aqui, chegue longe. Sim. Que a gente comece a olhar desse lugar que a criança depende de todos nós, adultos brasileiros. Isso é constitucional, né? Isso está no livro, inclusive. No final a gente fala sobre isso. Esse dever que nós temos, é um dever com a nossa infância, com a nossa adolescência. Nós somos os adultos, o nosso dever é proteger. Proteção integral. Está na Constituição, inclusive, né? Dever do Estado, da sociedade, da família,
tutelar aquela criança, proteger criança e adolescente, né? Então é importante. E é uma responsabilidade compartilhada, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas eu não vou ficar olhando o filho dos outros. Gente, não tem filho dos outros. Nós somos brasileiros e o filho do outro é a criança brasileira e nós somos os adultos brasileiros. Esse é um outro lugar que a gente precisa levar esse debate. Concorda? Com certeza. Com certeza. Em briga de... Né, em briga de... Como é? De marido e mulher, não se mete a colher. Não, então você deixa a tua vizinha aos berros. Um tapinha não dói, que é o da criança, né? E aí a gente vai... Você tem o menino Bernardo. Você tem o Henrique. O Miguel. Né? Vamos lá. Enfim. Né? Bom, gente, chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. Quero agradecer a Andréia. Muito obrigada. E eu, obviamente, recomendo o livro Max Tem em Casa, que é O Nome Toca Seu Boboca. E ele gostou? Ele adorou! Ele adora livros. Ele vem aqui no Benjamin e fica doido, né? Ele adora. História antes de dormir é sagrado lá em casa. A gente sempre lê. E às vezes ele lembra da Ritoca? Lembra. Eventualmente? Com certeza. Não tem como. Porque ele começa vendo ali o Lobo Mau, né? E ele gosta de Lobo Mau, né? Então, aí é legal que faz também essa virada também de chave, né? Esse contraponto, né? Isso, acho muito bom. É isso, gente. Nem todo lobo mau é o lobo mau, nem todo lobo bom é o lobo bom, né? A gente não tem esse... A gente tem que estar, como eu falo, orelhinha de Ritoca. Por que será que a orelha da Ritoca é tão comprida? Que, ó, ela sabe muito, ela capta igual uma antena. Legal. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, gente. Roberta. Até a próxima. Nossa, deixa eu Isso, tá vendo?